Boa tarde, hoje 15h33 da tarde, dia 22 de maio. Eu fiz esse dia, nesse horário, às 15 horas, um encontro marcado com a imprensa para fazer uma coletiva, para divulgar à imprensa o meu caso. Então, como a imprensa não veio fazer essa coletiva comigo, eu resolvi fazer esse vídeo, certo? No lugar da coletiva. Então, vou começar aqui a apresentação que eu faria com a imprensa. Nesse quadro aqui que eu fiz, né? Esse quadro que vocês estão vendo aí, né? Esse quadro eu tô colocando um esboço da minha prisão durante 20 anos e mais alguns meses, contando com o dia de hoje, né? Essa aqui é a minha cabeça, embora essas empresas também usam o restante do meu corpo, né? Mentalmente, às vezes eu cometo alguns gestos e sinto percepções na pele, né? Então, aqui eu coloquei 20 anos presa por essas empresas. Do 28 anos para 48 anos. Aqui eu coloquei a cela de uma gaiola, que eu tô engaiolada, né? Presa, 20 anos. Esse esboço eu começo a falar do social, porque essa prisão tem tudo a ver com o social. Porque tanto a minha vida social, como a vida social em que eu estou e a sociedade, no meu ambiente e de toda a população. Então, o meu social, elas utilizam o lado econômico. Então, pelo fato de eu ter uma condição financeira humilde, simples, né? Uma condição financeira de classe média baixa. E então, isso foi utilizado por essas empresas, né? Na forma de ascensão, com demonstração de escadas, né? Para eu subir de vida, para eu crescer de vida, né? De fazer ideias, de me aliar, mas, na verdade, presa a essas empresas, nesse sistema de reality show, de Big Brother, de acesso à minha vida mental e pessoal e social. Nesse lado econômico existia uma promoção à fragmentação, né, da minha personalidade, né? Eu me fragmentar, me personar em personalidades, né? Então tinha um estímulo a isso, tinha uma coisa voltada para isso por conta do econômico, né? Era uma
como se fosse uma jogada, né? Uma isca, né? Então, eu teria uma sessão econômica, uma isca em relação a isso. Então, apareciam várias vezes essa questão de mercado, né, de propaganda, dessas coisas assim, usando esse lado econômico. A outra coisa que essa prisão fez foi a questão da retribuição, né? Eu poder retribuir a sociedade para estar viva, né? Viva como mulher, viva como... principalmente como mulher, né? Porque o que eu vi nessa prisão, essa prisão foi que tem essa fragmentação e esse lado econômico é voltado para uma personalidade masculina que iria dar ideias e promover o mercado e essas histórias, né? Com várias iscas, com mulher, essas coisas todas. E a mulher teria que dar uma retribuição à sociedade para poder existir, né? Então eu passei a ter que retribuir à sociedade valores, conhecimentos, religiosidade, virtudes, desinteresse financeiro, desapego financeiro, desapego material, né? Todas essas coisas assim eu tive que fazer para... Quer dizer, essas empresas, né, levaram a sociedade a pensar assim, e essas coisas que eu é o esboço do que eu vivi, né? Para existir o lado feminino, né? Então, esse era o papel que essa prisão fez para esse social, me manter assim, né? Então, eu tinha que passar o tempo todo retribuindo à sociedade a minha existência, né? E aí permaneceu nessa prisão, né? E aí veio período de crises, né? E essas crises foram porque essas prisões, essa prisão dessas empresas e o social, a sociedade, né, começou a fazer guerra de gênero, né? Gênero comigo, e a minha crise era por conta dessas guerras comigo, das coisas de fora me afetando, não eu comigo mesma, né? Eu não tinha nenhum problema comigo mesmo. O problema era essas crises que me afetavam. Era ir para a rua e a afetação social comigo. Era a minha cabeça, era a televisão, né? Era tudo isso aí por conta da fragmentação que queriam fazer comigo, a questão de gênero e essa guerra que queriam que eu entrasse, e eu sofria por conta disso. Porque ao mesmo tempo estava presa, né? Tudo em minha volta, né, mostrava que eu estava presa a isso. E ninguém dizia nada do que se passava. Ninguém me ajudava, ninguém fazia nada. Eu só me mantia presa nesse reality show, nessa guerra toda social, e eu no meio sofrendo. Então eu entrei em crise. Fui internada 3 vezes no CAPS, graças a Deus, né? Lula fez o CAPS, né? Que é um sistema central psicossocial de transtorno mental, né? Humanizado, interdisciplinar, maravilhoso, né? Então eu fui atendida, acolhida. E totalmente em crise, né? Totalmente descompensada. E veio depois que eu saí dessa crise, né? Tentando o tempo todo ver a razão disso tudo comigo e ao mesmo tempo buscando solução para sair, né? E uma delas eu até coloquei no CAPS mesmo, que era estar centrada, né? Centrada, porque eles estavam
eu estava ali porque tudo gerou por conta deles querendo me fragmentar. Né? Depois eles tinham fazendo guerra da fragmentação que eles criaram. Depois eu cheguei a ter uma crise por conta deles. Aí o que eu precisava para eu sair da crise? Me centrar. Né? Eu mesmo busquei essa questão. Tanto é que essa questão do pau do nariz, eu acho que Deus fez por causa disso, né? Para se manter saudável. Então a gente pensar sempre na centrada, né? Que é o lado saudável do ser humano, né? Então eu pensei em me centrar. E eu senti que lá no CAPS, quando eu disse que queria me centrar, era uma conspiração do feminino que queria se centrar, queria sair da normalidade, queria sair do CAPS normal, né? Mas, graças a Deus, Deus me fez uma pessoa inteligente, uma boa matéria-prima, né? E eu envergo, mas tenho resiliência, inteligência e desenvergo, né? E sei, continuo dizendo, e eu retribuo o que eu sei para as pessoas se centrem, né? Fiquem centradas, porque vocês ficam normais, não entrem em crise. E se alguma empresa resolver botar problema na sua cabeça, conflito na sua cabeça, que você não pediu, nem quer, aí você pensa em se centrar, certo? Você se centra porque aí você se defende e continua normal. E se entrar em crise, você pensa em se centrar que você sai, né? Então, depois que eu me centrei, que eu saí da crise e tudo mais, tive minhas vidas, né? Aí esses períodos aí foram de criar conflitos. Quanto mais normal eu começo a ficar, mais por causa do amadurecimento, né? Da inteligência amadurecida, pensando, raciocinando, com razão, mas se vai criando conflitos para que eu possa continuar no reality show e as pessoas começarem a continuarem na conversa, na discussão, na boca das pessoas, né? Então se criando, e hoje em dia, graças a Deus, como eu já saí de uma quase crise, eu quase fiquei crônica, então e sair desses conflitos já na maturidade, que eu tenho hoje, adquiri e tenho, né? É besteira, né? Assim, mas tô nessa prisão. Mas estou saindo desses conflitos, né? Uma delas foi, a fato também que me ajudou muito, foi escrever. Né? Então, eu publiquei 2 livros e estava escrevendo no meu caderno verde, do qual estava se criando conflitos a empresas, né? Pessoas criando conflito na minha cabeça, e eu comecei a dizer, mandando tomar no cu, né? Parar de me julgar, me auto-julgar. Aí mandei começar a tomar no cu, disse que estava dentro de uma jaula e que me conhecer, né? Autoconhecimento. E tem aqui as divisões, né? Então, do econômico, aí aqui, né? Econômico, aí aqui tem aqui manter pobre, né? Então, o fato de eu ter questões minha questão econômica, né, foi uma questão que foi usada pela empresa e ela me mantém pobre, deseja me manter pobre, que é uma forma de me manter presa, né? E eu estou lutando também para ficar rica, né? Principalmente com a indenização, e assumir esse trabalho e outros trabalhos com a empresa no meu nome, né? Comigo, eu funcionando, e minha mãe sendo tesoureira, sei lá. Bom, eu sei que eu não quero mais essa prisão, nem ser escrava, nem empregada de ninguém, né? Eu estou aqui para ser rica, mas para ser chefe de mim mesma, certo? Então, quer mais liberdade ainda, né? Então, aqui é outra divisão do econômico, se vender ao mercado, né? Que eu ia sair
a ideia era eu me vender ao mercado. Quer dizer, não era me libertar, era me vender ao mercado, né? Presa ao mercado. Foi uma coisa que eu passei também por isso. Aí eu tenho aqui a retribuição, eu passei, normalmente, a ser escrava de reflexão, né? Então eu passei a ser escrava, né? Porque eu não recebia nada por isso. E eu trabalhava como escrava, né? Aqui, escrava de opiniões, conflitos e coisas aparecendo para dar opiniões e virar escrava. A escrava de efeitos metafísicos, né? Também. E também isso tudo ajudou, né? A meu amadurecimento, mas eu escrava nessa prisão. Eu podia ter tudo isso. Normalmente, eu acho que tem muita gente no mundo que quer ser inteligente, quer ter amadurecimento, quer aprender com as experiências, tudo, que chega a esse ponto. E tá livre, autônoma, né? Eu consegui tudo isso presa, escrava e com muito sofrimento. Aqui eu tenho escrava de produção de comportamento também, né? Porque todo comportamento meu é um estudo, né? Eu me considero até rata de laboratório. Como eu tenho 20 anos de rata de laboratório, eu já sou uma rata escolada, doutorada, né, em ser rata. Então, todo meu comportamento serve de estudo, né, também. E eles fazem toda uma produção para ter um comportamento. Porque quando eu chego, muitos lugares eu chego, está todo o esquema formado para eu assumir tal comportamento, né? Assim, nada de naturalidade, né? Na naturalidade. Então, todo comportamento, tem muita produção de comportamento para esse reality show, para esse Big Brother e para esses estudos, né? Aqui, na questão de gênero, eu subdividi aqui separação, aqui não sei se dá para ver, separação de personalidade e laboratório, né? Personalidade, divisão de personalidade e laboratório. Aqui eu tenho também, dividir aqui questão de gênero, guerra dos Estados Unidos, mercado e população nessa separação, né? Então, a população separada, guerreando com esses gêneros, apoiando um lado, masculino, outro feminino, que tudo isso eles criaram, né? Para ganhar com isso, né? Lógico. Todo mundo entrou nisso aí. Eu sofri muito, minha alma chorou, fiz até, acho que até a chuva entrou, todo sofrimento metafísico entrou por conta disso, né? Porque eu sempre fui uma pessoa boa, significa que eu tenho uma essência boa. Nunca, na hora do Brasil, eu iria me mutilar, eu ia me separar, sair da minha natureza, meu corpo, né? Me descentrar. Então, eu passei muitos desses 20 anos sofrendo com tudo isso e hoje eu estou reagindo, né? Então, a guerra dos Estados Unidos, porque eu vi muita coisa pela televisão. E muita coisa que eu vi pela televisão era americano do norte, mídia americana, né? Inclusive, uma linguagem direta dizendo assim, se rebelaram, entraram em rebelião. Nunca eu aceitei essa prisão. Então, ele dizia assim, é uma rebelião, acho que, né, é uma grande mentira, porque é uma rebelião, sim, contra essa prisão, não contra mim, né? Sempre houve uma rebelião, mas uma rebelião contra isso que fizeram comigo durante esses 20 anos. Não uma rebelião contra mim mesmo. Eu nunca aceitei isso. Então, outra coisa da questão de gênero que manter a prisão lucrativa, né? A questão de gênero era interessante dividir esse problema todo, essa problemática, né? Criar, porque é lucrativa, com a personalidade também produzida na mídia, né? Então, assim, se criou várias Adrianas diferentes, várias linguagens indiretas lucrativas na mídia,
através dessa questão de gênero que perpetuou por muito tempo, nesses 20 anos, trouxe muito sofrimento, muita guerra, muita confusão, muito conflito, muito envolvimento social por causa disso. Trabalhar, aí eu dividi aqui agora, trabalhar como produtora de ideias. A outra coisa muito ligada, né, dessa prisão a essa ideia do masculino, de me separar, né, porque também era que eu entendo assim que era um lado da imaginação, da criatividade, não sei o quê, ia dar muitas ideias, que também é fruto da questão econômica, né? Que é lógico. Se eu vou ficar rica, eu não preciso dar ideia a ninguém. Eu tenho liberdade para usufruir do meu dinheiro como eu quiser, né? Então é isso que eu também comecei a dizer isso no meu livro, né? No meu caderno verde que eu escrevi e vou publicar. Que o que eu quero é me dar liberdade. Eu não quero ser escrava de mercado, dando ideias, que ideia é coisa de dinheiro. Eu dou, talvez, ensinamentos, reflexões. Eu não quero ser escrava de ninguém, nem da população, nem de empresa nenhuma, nem de puta que pariu, nem religião, nem de ninguém. Eu não quero ser escrava de ninguém. Eu quero ser livre, ter minha autonomia, minha liberdade e ser rica, porque eu tenho condições para isso, né? Sempre tive. Sou uma mulher inteligente, muito inteligente, nasci inteligente. Minha mãe é inteligente, meu pai é muito inteligente, né? E eu não podia ser diferente. Da família que eu tenho, não podia ser diferente. Então, não podia ser diferente que eu não fosse buscar isso, uma realização profissional e despontar, né? Mas, infelizmente, fui presa, confiscada nesse sistema, sem pedir permissão, e sofri o diabo que pô amassou, né? Muito mais que Cristo. E quero ficar rica, porque é meu direito, né? Então, sem trabalhar de escrava para ninguém, né? Posso ter a capacidade que eu quiser, sem ser escrava de ninguém. Aqui é o cartaz que eu fiz da liberdade. E, né? Então aqui, liberdade, né? 40, liberdade. Aqui, 48 anos, né? 48 anos de liberdade. E pretendo passar 120 anos de existência nessa liberdade, né? Essa existência aqui que eu digo de 48 a 120. Porque essa aqui eu passei de prisão. Essa aqui eu quero passar de liberdade, né? Que tem, preciso dizer, né? Meu nome é Adriana da Silva Bezerra, mas para quem não me conhece, Adriana da Silva Bezerra, né? Agora, aqui, o que eles fizeram, né? Aqui essas empresas, eles usaram frequência, equalização, coisas de rádio, de celular, de televisão, essas coisas, né? Utilizaram imagens, energias, choques energéticos, né? Senti muito isso. Imagens internas, pressões, né? Pressões na cabeça, cargas dessa pressão na cabeça, inclusive ultimamente, para ler um livro do budismo que eu estava lendo, eu recebi uma carga enorme na minha coronária, né? Uma carga enorme, muita pressão para não ler, né? E vozes, ouço vozes, tenho distorção na minha visão, né? Tenho manobras no meu corpo,
né? Via mente, acho, né? Via mente. Então, assim, muitas vezes eu vejo que eu tô olhando para certos lugares que via mente eu tô olhando, né? Assim, comando, manobrando, né? Manobra na minha mão. Então, assim, eu sou também manobrada via corpo por eles. E cobranças, né? Muitas cobranças sociais, cobranças dele, cobranças tudo mais. E ameaça. Ameaça, 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 ameaça. Né? Nessa prisão também tem muita ameaça. É o que eu quero. Eu quero acabar com essas empresas. Liberdade. Fazer a minha própria. Tirar as pessoas dessa gaiola que eu estou. Não é porque eu estou e elas estão. Não quero tirar elas dessa gaiola, porque eu também vou sair dela, né? Colocar as pessoas na minha vida. Repor elas na minha vida. Tirar elas dessa gaiola, que eu vou sair dessa gaiola. Depois botar elas de novo na minha vida. Só que na minha vida, bem e feliz. Né? Muito bem, muito feliz, com muita qualidade de vida, né? E em vez de ficar falando dos meus sofrimentos, que tenho que falar mesmo, da minha prisão, dessas empresas, passar a falar coisas boas também, né? Muita coisa boa, né? Porque realmente, 20 anos, não tem muita coisa boa para falar. Eles causam prisão com sofrimento, torturas, doenças. Tem um CID, né, F20.0, esquizofrenia, né? Recebi umas cargas de síndrome do pânico, umas cargas que é a mesma que eu senti na coronária quando estava querendo ler, muito semelhante, vi que era eles que estavam mandando. E eles disseram, e eu ouvi ele dizendo na minha cabeça que não era guerra comigo. E essa mesma carga eu senti quando eu achei que eu estava com síndrome do pânico. Tá? Síndrome do pânico, meio, né, sensação de morte, essa mesma carga. Então eu né, tive essa doença também. E outras doenças que eles tentam causar. Né? E ameaças. Né? Várias ameaças. Aí eu tive com eles prejuízos como financeiro, né? Porque eu não ganhei R$1, ao contrário, só perdi, né? Tudo que eu tirei, comprei, fiz, foi com o meu dinheiro do meu salário de polícia, né? Então tudo isso foi prejuízo. Né, prejuízo com o meu salário de polícia e prejuízo do salário que eu podia ganhar, ter ganho se eu tivesse uma vida normal, né? Se eu tivesse tido minha liberdade normal, nunca tivesse tido essa prisão, né? Porque eu me formei em psicologia para ser psicóloga e aí ia, né? Para todos os outros mise-en-scène que fizeram, certo? Para eu não sair dessa prisão. E prejuízo mental, prejuízo físico, perda de tempo, né? Porque eu não tive meu curso normal da vida, então eu tive muita perda de tempo para ficar boa, saudável, né? Para estar hoje aqui falando com vocês, resiliente, inteligente, empoderada, consciente e tudo mais, né? Então eu tive tudo isso, muita perda de tempo, né? Eu podia estar muito, ter tido acho que eu sempre vi isso em mim, que eu podia estar muito realizada hoje. Aliás, eu acho que eu tinha esse livro na minha história, né? De realização mesmo.
E tudo isso foi desviado e transferido e interferido e sofrido e tudo mais. Então eu tive que usar toda a minha inteligência, todas as minhas coisas para ficar boa e sã. E muita perda econômica com tudo isso, com essa perda de tempo, com esse sofrimento, a perda econômica. Tanto é que agora eu estou de licença médica para poder reagir a isso tudo. E até esse salário que eu ainda tenho da polícia, graças a Deus, eu agradeço muito a polícia, a funcionária pública. Isso realmente é um fator que nesse processo de prisão me ajudou muito. Mas meu salário está diminuído, né? Quer dizer. Então, e tudo é muita insatisfação, né? Muita insatisfação. Então, tudo que eu estou retribuindo à sociedade, né? Para que elas me vejam com bons olhos e vejam essas empresas, né? Como elas são cruéis, malignas, perversas, né? Mentirosas, que só pensam em lucro, são capazes de tudo por dinheiro, né? Dinheiro acima de tudo, né? Então, para que a sociedade perceba que eu não sou essa pessoa, essa imagem que eles criaram de má, de ruim, né? Compadecendo da ingenuidade da sociedade e da falta de conhecimento dessa sociedade brasileira, que eu sei que tem muita gente que não é assim, que me ajudou muito, assim, nessa linguagem direta, essas coisas diretas. Mas nada do que eu faça com essa prisão seja com satisfação. Tudo com insatisfeito. E o que é que eu quero com a minha liberdade quero a minha inteligência dando alegrias, felicidades, saúde, ter viagens e passar essas viagens da população, né? Ter minha riqueza própria de direito e riqueza que eu tenho direito de fazer minhas obras, porque quero, que gosto, me sinto bem. E quando minha alma for pro céu, eu quero estar sabendo que fiz obras. E trabalho autônomo com satisfação, né?